Eu vou repetir aqui o que falei no vídeo passado. O povo de Israel pediu um templo, Deus não deu. E disse que é grande rei, não habitaria em templo, mas permitiu fazer um tabernáculo. Mas Salomão apareceu um Deus em uma nuvem escura e disse a ele que fizesse o templo. Inclusive, disse que em conhecimento, antes dele e depois dele não haveria ninguém maior. Assim que Jesus foi abordado sobre Salomão, disse, aqui está quem é maior do que Salomão. Já desfez o que aquele Deus que não apareceu no Shekinah reluzente como latão derretido, numa luz branca reluzente, não, apareceu numa nuvem como de chuva escura. Então você vê aí. Aí ele diz que Salomão fizesse o templo. Salomão fez o templo e fez 1000 altares para deuses desconhecidos. E lá deram louvores aos deuses de ouro e de prata, de que nada sabem e que não são Deus. E lá deram e choraram pela imagem de Tamuz e deram incenso para a rainha dos céus, queimaram incenso para a rainha dos céus. Deus ficou tão zangado que enviou Nabucodonosor, um rei pagão, nojento, fedido, igual a uns crentes fundamentalistas que chega aqui mentindo, né? Chamou ele de meu servo porque ele foi e derrubou o templo dos judeus, o templo de Salomão. Aí, na época do profeta Zacarias, do profeta Ageu, o templo de Zorobabel, um templo inferior, eles levantaram aquele templo novamente. Inauguraram o templo chorando porque não se espelhava no de Salomão, era muito inferior. Com a permissão do rei Ciro, que estava lá, o persa. Mas aí no ano 70, que no ano 20, Herodes reformou e tornou um templo grande, suntuoso, parecido com o de Salomão, novamente. E agora, bem parecido com o de Salomão. E agora, no ano 70 depois de Cristo, Jesus mesmo disse, não ficará pedra sobre pedra. Foi derrubado por Tito, enviando o general Antíoco Epifânio, que sacrificou uma porca no altar dos judeus, derrubou de novo, porque Jesus mesmo falou que iria derrubar. Mas o que acontece? Aí aparece Edir Macedo, faz uma réplica do Templo de Salomão, a maior abominação do mundo, para fazer o seu marketing, vender, para fazer a prostituição. A prostituição é aquilo que a mulher vende, o sexo por dinheiro. Eles também vendem vende as coisas dele por dinheiro. Não é o poder de Deus, não é o Espírito Santo operando. Paulo falou para um homem, tu ficarás cego, filho do diabo. Tentaste comprar o dom de Deus com dinheiro, entendeu? Falou para o homem ficou cego. E lá o pessoal está cego. Agora o que vai acontecer? Vão levantar um templo de novo em Israel, levantando e Deus derrubando, levantando e Deus derrubando. Mas não tem jeito. Esse pessoal levanta os templos e está lá, casa de Deus. Maldito seja! Vocês estão entendendo a gravidade da coisa? Jesus falou para a samaritana, eu digo isso aqui direto, o dia já veio com ele lá, e a hora chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, não é no templo em Jerusalém, nem no monte dos samaritanos, é em espírito e em verdade. Aí eu pergunto, por que tu, crente, chega aqui dizendo que eu estou mentindo, que o meu ensino é do diabo, que eu estou fazendo mal? Por que você professa o nome de Jesus, seu filho de fariseu, filho de serpente? Por que você professa o nome de Jesus e não acredita no que ele falou? Você só vai para o fundamento do bode, da pedra dos maçons, da igreja maçônica que está aí. Mas o fundamento, a pedra fundamental que é Cristo, que os edificadores rejeitaram e tornou-se a pedra angular da construção, a construção é essa. Eu sou um construtor, eu trabalho nessa edificação, que é unida pelo Espírito do Pai, pelo Espírito do sacerdócio eterno, unido pelo sangue do Cordeiro, pelo Calvário, unido pela mão do Pai, pegando na mão do pecador, pelo sangue do Cordeiro. Você vem dizer que está errado, que eu sou um desigrejado, que eu não sou igreja, que igreja é o teu curral, é o teu cabaré espiritual, que esses cafetões de merda estão lá, de paletó e gravata, usando o nome de Deus só para pegar dinheiro, deixando abandonada a verdadeira casa de Deus. Quando aquele monstro espiritual lá em Ribeirão Pires, aquele pastor lixo, falou lá, que chorou, quando caiu as lágrimas, quando viu bancos velhos e paredes que estavam lá caídas, aí eu me lembrei, Jesus dizendo, vai chegar o dia que ele vai dizer a uns, vinde benditos de meu Pai, Mateus 24, verso 30 em diante, possui o reino eterno preparado para ti desde a fundação do mundo. Eu tive fome, eu tive sede, eu estive nu, eu estive doente, eu estive preso, eu fui estrangeiro e você cuidou de mim.
É essas pessoas que precisam, que chorem, que planteiem, que corram atrás, façam alguma coisa. Fazendo isso, estará fazendo por Jesus. O pessoal está chorando por madeira e por concreto. Mas não é por madeira e concreto, não. É o engano na cabeça deles. Oh, que triste, isso aqui podia estar bem arrumadinho para tirar dinheiro. Eles se confundem consigo mesmos, são cegos guiando cegos, né? Meus queridos, deixa eu abreviar aqui, porque aqui não é TikTok, nem Kawaii, não é segundos, não. Aqui eu pesquiso bastante, viu? Então vamos lá. Deus falou para o povo se multiplicar e encher a terra, se espalharem pela terra. Mas o Nimrod disse para se juntar no lugar da Torre de Babel. Também Jesus falou para a igreja na grande comissão em Mateus 24 e Marcos 16 e 15. Vão por todas as nações, ensina o evangelho, né? E Jesus falou também, prega o evangelho a toda criatura, vão. Aí os pastores dizem o seguinte, não é vão, se espalha, anuncia por aí. Não, não, venham para cá, para a casa de Deus. Venham para cá para o culto de doutrina e para a ceia, senão vocês não têm parte com Jesus. Venham para cá. Olha, é o contrário, viu? A igreja primitiva se juntou também, igual fez o povo do Nimrod, igual fez o povo se juntou com Anás e Caifás e foi contra Jesus, né? E aí a igreja se juntou. O que aconteceu? Perseguição, se espalharam todo mundo e ficaram espalhados. Não se juntaram na sede do Brás, nem do Belenzinho, não, nem em Ribeirão Pires, não, se espalharam, entendeu? Ah, mas eles se espalharam para anunciar, claro que sim. E não foi anunciado, não? Está escrito, Paulo mesmo disse que toda aquela geração, eles ouviram o evangelho, todo mundo ouviu. E pode estar certo, os descendentes que vieram, ouviram falar desse evangelho. Ouviram falar. E o evangelho está difundido. Não precisaria mais esse pessoal que diz que é da seara de Deus trabalhar, não. Já está difundido. Eles lutam agora para manter o poder. É para manter o controle, para poder cada um... Aqui é melhor, aqui tem revelação, aqui tem isso, tem aquilo. O que não tem é Jesus, não é? Eu costumava ouvir, quando era novo convertido, que um braseiro, as brasas todas juntas ficam acesas, tira uma se apaga. Só que aqui, meu filho, Jesus, ele não é esse braseiro falho aí, não. Nós somos brasas vivas, nosso fogo nunca apaga, porque nós fomos inflamados pelo Espírito de Jesus. Ele é o Criador. E o Criador, ele é onipresente, onipotente, onisciente, presciente, soberano. Ele é tudo, ele não, as coisas dele não... É igual a luz do sol e o brilho da lua. E a terra que não deixa de produzir. Não deixa não. O pessoal da elite global, os banqueiros internacionais maçons, querendo o mundo só para eles, dizem que a terra vai parar de produzir. Não, eles estão jogando lixo nas montanhas, elementos químicos em toda parte para tirar a fertilidade da terra, mas a terra continua produzindo. Da mesma sorte está escrito em Jeremias 16, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Será como árvore plantada junto às águas, que estende as raízes para o ribeiro, e no ano de sequidão não cansa e não deixa de dar fruto, mas sua folha fica verde. Acho que é Jeremias 16, não falha a memória. Eu quero lembrar a vocês que a minha mente, algumas vezes ela falha até bastante. Eu já tenho mais de 40 anos. Quando eu tinha 16 anos, 17, 18 anos, muitos me chamaram de computador de Deus. Porque tudo para mim, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou a Tamar, a Judá e a seus irmãos, Judá a Tamar, Tamar a Perez, Perez a Zerá, Zerá a Zorão, a Nasson, Nasson a Salmão. Aí vai por aí afora. Eu guardava as coisas na mente. Hoje, falha. Eu citei ontem, fui citar Gênesis 3, 15 e 16, e dizendo o seguinte, o Criador falando para a serpente, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E eu troquei, porque a mente falha. Isso não quer dizer que seja pecado que se esteja mentindo. Isso é uma coisa de alguém que tem mais de 40 anos e que tem muita... e que pesquisa bastante. Se você está pesquisando direto um assunto, você consegue concatenar, ordenar bem o assunto. Se você está com a cabeça cheia de coisas, você acaba esquecendo, né, algumas coisas. Pois bem, quando Paulo falou para os coríntios, é importante falar isso aqui, coríntios, quando vocês se ajuntam, não é
para melhor, geralmente é para pior. Ele não estava dizendo que ali tinha uma congregação, não, uma extensão da igreja sede, uma filial. Não, não era. Não, não era. E os gregos costumavam se reunir de tarde, costumavam se reunir. Os gregos tinham o costume de se reunirem. Um dos costumes que eles tinham era de se sentarem para ouvir filósofos falando e fazerem perguntas para filósofos. Eles se sentavam em redor de mesas e de bancos de pedra e ficavam ouvindo pessoas. Então, o pessoal de Corinto, o pessoal grego, às vezes se reunia ali e começaram a se reunir agora falando sobre a fé no Messias, em Jesus. Não era a congregação, o templo que Paulo ia lá, dirigiu, deixou um dirigente. Não, ele falou que às vezes se juntava, iam fazer um jantar, e não era ceia. Aquele texto que é lido para ceia, que Paulo falou, porque Jesus, no dia que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça. Aí as pessoas entendem que ali eles faziam a ceia simbólica. Não, a ceia simbólica foi criada pela Igreja Católica e pela Igreja Evangélica, a transubstanciação e a consubstanciação. Ali, Paulo disse, às vezes vocês se reúnem para fazer um jantar e alguns têm comida e leva para ir, para comer junto. E come sozinho, não reparte com carente. Tem uns que não tem comida em casa e vai também não come nada. Alguns de vocês bebem um vinho, fica embriagado e o outro fica sem nada. Tem uns que ficam de barriga cheia e outros ficam com fome. Então Paulo estava dizendo que eles faziam uma tremenda bagunça. E ninguém fica embriagado com um tiquinho de vinho da falsa ceia que fazem por aí, que eu já fiz parte há muito tempo. Ceia simbólica que não está na escritura e que a igreja primitiva não fez. E um pedacinho de pão não enche a barriga de ninguém. Mas ele estava dizendo que Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou o pão físico com ervas que tinha lá, não sei se tinha carneira assada, eu sei que tinha pão e vinho. E ele partiu com eles e disse, façam isso em minha memória. Eu estou partindo o pão para vocês, Judas molhou o pão no prato dele, parta também o pão. E a igreja primitiva entendeu, em Atos 2:30, que eu cito direto aqui, eles andavam de porta em porta partindo o pão, não deixando ninguém com fome. Agora Jesus diz, da mesma forma que eu estou partindo esse pão para vocês comerem, o meu corpo vai ser dado, eu vou ser morto em favor de vocês. Assim como vocês são alimentados com pão físico, eu vou alimentar o espírito de vocês. Quem crê em mim se alimenta de um pão que nunca mais morrerá, não se perderá, terá a vida eterna. É só acreditar em mim. Pronto, acabou, é isso aí. Agora, essa ceia feita nas igrejas, simbólica, e dizem, Jesus está aqui presente. Mentira. Ele disse, eu nunca mais comerei de uma ceia dessa, estarei numa ceia com vocês, estarei apenas numa ceia nova no reino de Deus, mas ceia aqui, mas não. Porque na hora que eu estou tomando ceia aqui dizendo que é Jesus, é mentira. A ceia que você toma para a vida eterna é você acreditar em Jesus, entregar sua vida para Jesus. Pronto, acabou. Você comeu do pão, que nunca mais terá fome e viverá para sempre. Foi o que ele falou, vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas quem comer do pão que eu der, que sou eu mesmo, terá a vida eterna. Vocês estão entendendo? Não, o pão é um pedacinho de pão com vinhozinho para ter parte de comunhão, porque o Marco Feliciano disse, os que não estão na igreja, como é que eles vão para o céu se eles não participam do sangue nem do corpo de Jesus? Ele quer dizer uma ceia física. Caramba! Como é que pode, cara? O cara que fez um curso rápido e de repente o Oriel de Jesus deu para ele um certificado de bacharel de teologia, bem rápido. Aí acho que é doutor em divindade, fez pós-graduação, fez doutorado, talvez PhD. Dizer uma coisa dessa, comparar que a vida do Messias é comparada a uma coisa, um ritual feito dentro do templo. Mas acompanhando ele tem uma multidão de cegos, e cego guiando o cego cairão ambos no buraco. Mas eu li aqui os textos, né? Quiser me reprovar, pode reprovar o Cordeiro e o Criador também, né? Pois bem, então, Jesus também, ele enviou os discípulos de 2 em 2. Ele não formou congregações e deixou... Não. Ele enviou de 2 em 2, até está escrito... 2 é melhor do que 1. Se um cai, o outro levanta. Se um está frio, o outro aquece. E o cordão de 3 voltas é mais forte do que o de uma. Por isso, não é porque um só não fosse suficiente. Ele mandava 2 porque 2 é testemunha. Entendeu? De 2 em 2. Ele não juntou igrejas em lugar nenhum, né? Mas os líderes vão continuar juntando. Eu estou aqui apenas abrindo a mente das pessoas. Os que almejam serem pastores vão ser contra o que eu digo. Eu tenho 2 irmãos. Um é presbítero e outro é auxiliar. Eles trabalharam comigo, fizeram parte comigo, congregaram comigo, eu sendo pastor em uma cidade chamada Catarina. Um deles eu chamei para o quadro de auxiliares. Ele ainda é um auxiliar porque ele não fala línguas. Então, na Assembleia de Deus, só pode ser
presbítero e tudo, se for um Miguel da vida. Se falar taca, paca, taca, pronto, já pode ser. Mas como ele é um cara muito justo nas coisas que ele faz, né? Então ele não vai falar uma língua que ele não sinta de falar. Então ele continua sendo auxiliar. Senão já seria um evangelista de mão cheia. Eu tenho outro irmão que é presbítero na Assembleia de Deus, que eu elevei ao presbitério. Ele foi o melhor presbítero que eu tive. Trabalhou comigo 2 anos. Havia 9 presbíteros no campo, mas ele era o mais dedicado. E não posso dizer que o meu copastor, o presbítero Dari, na época, que hoje é pastor, lá na cidade de Arneroz, vizinha Catarina, onde eu fui pastor, na região Inhamuns, não posso dizer que ele não era 100% dedicado também. Mas aí os meus irmãos, eles não fazem parte comigo, não. Eles congregam na igreja. Eles não fazem parte aqui. Essa questão de abrir a mente ou de sair fora do sistema é para quem quer. Eu estou falando aqui, é para as pessoas que estão fora, como Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem minha voz e eu chamo para fora. Eu estou falando aqui para aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, não é batendo palma, nem dançando, nem em templos. É do modelo que Jesus disse, não é no templo e nem no monte, é em espírito. Para esses que eu estou falando. Aparecem essas almas penadas, essas almas sujas, que chega aqui cuspindo maribondo, falando besteira, falando merda e querendo que eu vá passar um panozinho, passar pano e... Ô, meu irmão, perdoa aí, desculpa, é pau na cabeça. Pau na cabeça, figurativamente falando, né? É a escritura, né? Eu falei a escritura. É a cana de junco, né? A escritura, cana de junco. A pessoa chama de pau de vara, é cana de junco. É diferente, né? Ok. Não sou de facção, né, para fazer isso. A sorte de muita gente por aí que caluniou, falou um monte de besteira, é que não faço parte de facção. Se eu fizesse, aí iria atrás de você, ia tirar os seus pedaços lá no mangue, né? Mas sou servo do Criador, estou falando apenas para abrir a tua mente, sem pedir dinheiro, sem pedir nada, mostrando a escritura. Quero lembrar outra coisa aos irmãos, esse vídeo está bem recheado. O cenáculo, aquele salão de festa que eles se reuniram, não era igreja, não era templo. E Jesus só disse assim, permaneçam em Jerusalém até a festa de Pentecoste, porque a festa de Pentecoste era a festa das colheitas. E pessoas faziam turismo como ainda hoje fazem em Israel. Israel vive de turismo. E o pessoal ia para lá, estava presente 42 nações quando eles começaram a falar em outras línguas. E não era cantarianda, labaxéria, reminência, né, hipopopó, não era isso. Eles falavam em línguas de outros países e simultaneamente era traduzido no ouvido deles. Eles ouviam na língua materna, eles falando da glória de Deus. Entendeu? E lá era um salão de festa que as pessoas estiveram lá presentes. Não era templo, não era igreja. E eram para ficar lá só até o Pentecoste para se cumprir o que tinha sido profetizado pelo profeta Joel, para que as nações vissem a operação do Criador ali, né? Só para esclarecer aqui. Quem cuida do templo não cuida dos carentes. O templo tem de cobrir, leva muito dinheiro. Eu lembro que eu estava pregando lá no Piauí sem cobrar nada, mas aí eles me davam oferta. Eu dizia que me desse uma oferta voluntária. Eu, na maior luta. E um líder de uma igreja fez um apelo comigo, não me conhecia, me viu falando com conhecimento, com lenço no bolso, um anel de formatura no dedo, bem penteado. E ele viu, pensou que eu era um cãozinho guloso, que eu tinha dinheiro, né? Tudo que eu pegava eu enviava para minha esposa e para meus filhos, para pagar as contas, né? Era pouquinho. E ele, irmão, eu estou aqui, irmão, numa batalha tão grande, irmão, preciso de ajuda, pastor. Ô, pastor, a coberta do templo é 50 mil reais. Eu lembro também, isso foi em 2010, por aí, se não me falha a memória. Em 2013, eu retornei de São Paulo para cá, para o Ceará, e eu lembro que eu estava na cidade de Quixeré, no município que eu faço parte aqui, eu moro numa serra. E aí, lá, o pastor dizendo, olha, o pastor lá de Flores, da Assembleia de Deus lá de Flores, uma cidade muito, um pessoal muito bom, muito hospedeiro, um pessoal tão agradável, o pessoal de Flores, o nome faz jus. O pastor lá de Flores está no desafio, irmão. Precisa de 50 mil para cobrir o templo, que na época ainda era mais um dinheiro, né? Aí você vê, né? Quem cuida do templo não pode cuidar da casa de Deus realmente dos carentes, que não come cimento, não come argamassa, mas eles comem feijão e arroz e falta, porque as pessoas vão comprar materiais. Então, o que acontece? Essas pessoas que têm de fazer bazar e têm de dar dízimos e ofertas e ajudar na construção
e patrocinar pastores e cantores que vêm, e tudo aquilo, e deixa a casa de Deus, que é aquela que Jesus disse, eu vou dizer, venha benditos possuir o reino eterno, preparado para ti desde a fundação do mundo, que eu tive fome, eu tive sede, eu estive nu, preso, doente, estrangeiro, e você cuidou de mim, e aparta-te de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus anjos, que eu tive fome, eu tive sede, eu estive nu, preso, doente, estrangeiro, e você não cuidou de mim. São essas pessoas que elas estão cuidando do templo, elas têm os bancos invernizados, bancos bonitos, mas vamos fazer banco acolchoado que é melhor. Tem banco acolchoado, vamos instalar dispositivo de interpretação simultânea. Tem aí a igreja precisa de uma galeria, vamos fazer uma galeria com colunas. Já tem galeria, vamos fazer uma fachada de vidro na galeria. Já tem vidro, vamos botar espelho para as pessoas verem de um lado para o outro. Ah, é a casa de Deus, vamos cuidar da casa de Deus. Enquanto isso, está escrito que o rico regalava todo dia, fazia festa. Foi Jesus contando a parábola do rico e Lázaro. E o rico é o pastor. Em tudo isso, o cara só pegando grana, ficando rico e fazendo festa e exibindo carros e casa e tudo para os colegas dele, não para a igreja, senão a igreja fecha a mão. E enquanto isso, Lázaro, doente, com fome, desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico e ninguém lhe dava nada e morreu. É como diz o Didi, Renato Aragão, e morreu. Essa é a situação. Tem gente morrendo de fome e as pessoas investindo em templos físicos e os caras do templo ricos regalando todo dia, fazendo festa e o povo morrendo de fome. Essa é a obra de Deus? Não. De jeito nenhum. Aí vem dizer que eu estou fazendo um ensinamento do demônio aqui. Meu Pai do céu. Olha que fé as pessoas alcançaram. Olha que tempo nós chegamos, né? Então é o seguinte, os recursos para se comprar bancos, para se manter a casa de Deus, entre aspas, esses recursos, são os recursos que deveriam ser para a casa de Deus. Porque a casa de Deus, desde Israel até os dias de hoje, onde tem o levita, o pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro. Só que como o levirato acabou, o ofício de Levi acabou, então não ficou, a casa de Deus não ficou mais Levi. Não. Ficou só o órfão, a viúva. Não foi o que Tiago disse? Que a religião verdadeira é cuidar do órfão, da viúva. Entendeu? Não tem mais o levita acabou. Então o levita agora, que seria o pastor, né, cuidando do santuário, não tem mais levita. A aliança da graça não inclui mais Levi, nem o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era maior do que os sacerdotes e do que os levitas, o sumo sacerdote. Mas agora o sumo sacerdote é Jesus, acabou o levirato. Não tem mais, não precisa mais guardar sábado, não precisa mais circuncisão, a circuncisão é no coração. O sábado é Jesus, né? O sábado era um descanso, Jesus nos deu descanso eterno agora. Entramos no descanso. Ainda temos outro descanso que é após essa morte, né, descansar das obras que fazemos agora. Mas Jesus é o nosso sábado, Jesus é a nossa circuncisão, Jesus é o nosso descanso, né? E o templo, ele é a iniquidade. Quando Jesus disse que o Criador não é adorado nem no templo e nem no monte, aí o meu irmão mais novo falou, não, mas Deus é onipresente, então ele está presente no templo também. Não, senhor. Ele, na sua presciência e na sua onipresença, ele contempla o templo e a vida de todo mundo. Mas foi ele que disse que o lugar da adoração é no coração. A pessoa pode entrar no quarto sozinho, se quiser privacidade das pessoas. Se estiver sozinho, não precisa fechar a porta do quarto, né? E orar a Deus em secreto e Deus recompensa. E assim, no caso do templo, como ele disse que Deus é adorado em espírito, então o templo é um lugar de iniquidade. Lá não é ele, a adoração não é direcionada a ele. Então ele não está lá recebendo adoração nenhuma, porque não é para ele. É ensinado tudo ao contrário. O Marco Feliciano, que é uma referência de heresia no Brasil, para os adoradores dele é o que tem mais conhecimento, que ele é jeitoso, ele é esperto, é rápido, né? O Marco Feliciano, ele falou para Miguel, no final da entrevista do Miguel, da farsa da entrevista, Miguel, não deixe a noiva se apaixonar por você. Cara, mas o trabalho do Marco Feliciano, desde adolescente até a velhice, só foi tentando encantar a noiva, porque se a noiva não se apaixonasse por ele, que é um cafetão da fé, que ele transgride o ensino da palavra, que ele, eu ouvia todo mundo dizer, Marco Feliciano cobra 20 mil para pregar, cobra 20 mil, chegou a cobrar 40 mil e muito mais. Marco Feliciano pregou em Itaitinga aqui, perto de Fortaleza, cobrou 20 mil para vir, e trouxe um lençol, tirou mais uma oferta equivalente mais a 20 mil e tal.
Se não encantar a noiva, não tira tudo que ela tem, não deixa a noiva, os dotes da noiva, os presentes da noiva, não deixa ela depenada, não tira tudo. Então, o que fez Marco Feliciano ter sucesso foi encantando a noiva. Ainda hoje ele encanta. Ele retira as ofertas porque é o maior encantador que tem, hipnotiza as pessoas, e as pessoas doam moto, doam até o fundo das calças, até as calcinhas para Marco Feliciano. E o Miguel Oliveira, ele só conseguirá algum sucesso fazendo a noiva se apaixonar por ele mesmo, desviando o olhar de Jesus, que ele não vai citar Jesus. Se citar Jesus, acaba com o malabarismo dele, de púlpito. Esses ratos de púlpito, eles só fazem sucesso porque eles hipnotizam a noiva do Cordeiro. E aí a noiva cai num sono profundo e eles abusam dela. Essa é a realidade. Essa é a verdade, né? Por isso que é chamada a Babilônia, mãe das prostituições. Porque é só de prostituição que eles vivem. Vocês querem ver uma coisa? Tire o dinheiro dos templos e acaba todo o trabalho deles, né? Pois bem, eu quero só lembrar vocês. O templo, ele é iniquidade para o Criador, não é o Criador que é adorado ali, que é cultuado e que é servido, e nem Jesus. E o templo foi o lugar que tentaram matar Jesus e mataram apóstolos, assim como Tiago foi morto, atirado pela janela do templo, e o outro Tiago foi preso dentro do templo e levado para a prisão e foi morto a fio de espada, o que seria irmão do Senhor, né? Tinha dois Tiago, o irmão do Senhor, que tinha Judas também, irmão do Senhor, e tinha outro Judas e tinha outro Tiago, filho de Zebedeu, né? Então, o templo matou os apóstolos. E através do templo, Jesus foi acusado de ter pecado contra o templo e contra a lei de Moisés, o que foi levado à morte por causa disso, né? Condenaram Jesus por causa do templo. Teve um irmão aqui na cidade, no município de Quixeré. Eu fui um dia pregar na igreja e o irmão estava dando uma palavra e falou assim: irmão, aquele paralítico estava na porta da igreja, dizendo: Deus, um dia tu vai me curar, eu estou na porta da tua casa, qualquer hora eu vou receber a minha bênção. E ele esperava, irmão, até que um dia Pedro entrou para orar ali no templo, buscar a Deus no templo. E naquele dia ele foi pedir uma esmola e Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Olha bem aqui nos meus olhos, em nome de Jesus, levanta-te e anda. E ele recebeu a bênção dele, irmão. Você vê, né? E até uma benção, ele estava na porta da casa de Deus, irmão. Aí veio simultaneamente, né, a interpretação na minha mente. Pedro não entrou ali senão para disputar. E quando ele entrou ali com João, pegaram eles. Agora vocês morrem, seus incircuncisos, seus miseráveis. Mas aí o povo estava gritando lá fora: que zoada é essa? Aí olharam lá, o paralítico foi curado. Aí disseram: olha, lá fora na porta todo mundo viu a cura. Eles entraram, mas se matassem ele, o povo se revoltava, era capaz até de apedrejar eles. Por quê? Porque era uma multidão de gente glorificando a Deus pela cura. Então ali não era a casa de Deus, eles não foram cultuar, não. Eles foram disputar com eles sobre as escrituras, que não eram mais para eles receberem dízimos e ofertas, usurpando a tribo de Levi, se eles eram a tribo de Judá. Não era mais para guardar a lei de Moisés, se agora a nova aliança tinha sido feita em Jesus. Jesus era aquele prometido pelos profetas. Era para isso que eles entraram lá, para disputar as escrituras, não era para cultuar. E eu digo que não é errado qualquer um entrar na igreja e tentar disputar lá dentro. Só que não tem jeito. Você pode pregar no púlpito, falar a verdade, quando você sair depois o pastor desfaz tudo. Porque não é lugar de falar a verdade, é lugar de comercializar a palavra de Deus. Foi Jesus que disse: a casa do meu pai é casa de fala, é ser humano. Mas vocês transformaram no covil de salteadores. E os discípulos não entenderam no momento. Mas quando ele morreu e ressuscitou, entenderam que ele falava de corpo, de pessoas. E eu derrubo esse templo em 3 dias, eu faço novo. A casa de meu pai é casa de fala, é pessoa. Quando eu morrer e ressuscitar, eu vou mostrar isso. A casa de meu pai será pessoa. As pessoas usadas por Deus não é o templo que é usado por Deus, são pessoas. A pessoa é que é o templo, né? Pois bem, abreviando, tirando o templo, se tirar o templo, o turismo cai. Por exemplo, lá em Camboriú, a cidade chegou a lucrar de turismo uns 30 mil em uma das festas, porque o turismo é grande. Lá em Camboriú, 30 milhões. 30 milhões de turismo em um ano só. Rendeu lá em Camboriú 30 milhões através da festa dos Gideões. Então, assim, se tirar o templo, vai cair o turismo de Camboriú. Se tirar o templo dia de Macedo,
vai cair um turismo muito grande que é feito para a réplica do templo maçônico de Salomão, né, porque engajou muito dinheiro. Se tirar o templo, vai tirar as casas publicadoras dos templos também, dos livros, por exemplo, a CPAD, que rola muita grana, é o órgão que rola mais dinheiro. Os que fazem seminários têm de comprar todos os livros de diversas disciplinas e matérias no primeiro ano logo. E para as pessoas pesquisarem, tem as casas bíblicas da CPAD. Aqui em Fortaleza era a Casa da Bíblia Vídeo, CPAD. Ainda tinha outra mais, Livraria Betel e tudo. São órgãos que rola muita grana. Eram milhares de pastores toda segunda-feira lotado lá comprando livros e com sacolas cheias de lições bíblicas, as lições bíblicas da cartilha, né, o credo, ali toda semana, todo domingo, a escola bíblica dominical, e muita grana. Se tirar o templo, então essas instituições que a partir do templo, como seminários, cai também. E, diga-se de passagem, a Igreja Católica, hein? É muito dinheiro que rola. Se tirar dinheiro, essa obra de Deus, cai tudo. Até porque o preço da salvação não foi por moedas, como Judas fez negociando com a vida do Messias. Foi o sangue de Jesus que comprou a gente para a vida eterna. Acabou. Tetelestai, está consumado, está quitado e pago o preço. Agora o homem tem acesso a Deus pelo Cordeiro de Deus, que deu a sua vida, foi imolado, que derramou seu próprio sangue, e agora tem uma aliança superior a todas as alianças, todas as fés e religiões, a aliança dele. Agora, através dele, quem crê tem a vida eterna. Acabou, não precisa mais de templo. Mas se você prefere ir contra essa palavra, então é porque você não acredita no próprio Criador, né? Então, se tirar o templo, derruba a grande Babilônia, a confusão religiosa. Vai parar essa competição das denominações, cada um para arrecadar mais, né? O Edir Macedo arrecadando e o Valdemiro arrecadando. Um chegava lá na igreja do outro e dizia: você, pastor, você tira quanto aqui? Eu tiro 1 milhão por mês. E você fica com quanto? Alguns diziam assim: eu tiro 2 milhões. Você fica com quanto? Eu fico com 1 milhão, o outro 1 milhão. Fala o seguinte: muda a placa, os 2 milhões é seu, o resto é meu. Pode mudar a placa. E mudar a placa, ficavam tomando as igrejas. Em São Paulo e Rio de Janeiro aconteceu isso. Os pastores falaram para mim que trocavam placas. Guerra por dinheiro. Isso tudo acaba, né? E aí o seguinte: se tirar o templo, os negociantes vão cair, né? Toda negociação vai cair, né? É igual a Galeria Pagé. A Galeria Pagé, o dono dela, tinha lá vários andares, DVDs pirata, aquela coisa toda. Então foi uma fiscalização lá para fechar a galeria, né? E aí ele ofereceu muito dinheiro. Aí a polícia se dividiu. Uma parte queria pegar o dinheiro e deixar eles quietos, outra parte queria acabar. Eu sei que fecharam a Galeria Pagé, porque rolava muita grana ali, muito dinheiro, né? Então a Galeria Pagé da Fé, seja CPAD, seja Camboriú, o turismo lá do Camboriú, quem muito lucrou foi os líderes dos Gideões, né? Era um reino ali. E é tanto que tinha maçons espalhados em todo lugar, derramando dinheiro. Chegaram a derramar 100 mil para os pregadores. Eu nunca peguei nenhum centavo. Quando eu estive lá 3 vezes, que eu retornei, em um ano só eu estive 3 vezes atendendo para pregar nas igrejas, né? Quem fez a agenda foi o pastor Reuel, o vice-presidente. Eu tenho provas disso, viu? Para os crentes fuxiqueiros aí que ficam mentindo, dizendo: você é não sei o quê. Aí às vezes eu me zango logo, viu? Você não é um rebelde, você é um mentiroso. Eu digo: e você é corno, você é broxa, você nasceu de uma poça de lama e pronto. Eu respeito até inimigo, sabe? Mas se chegar me desrespeitando, eu não respeito ninguém, não. Eu criei meus filhos, um tem 18 anos, outro tem 21 anos. Criei com respeito. Eles me respeitam porque eu respeito eles. Aqui é tudo na base do respeito. Nunca disse um palavrãozinho, nunca disse que um deles era feio. Sempre falei que são lindos. Não ensinei eles a me chamar de Senhor ou Baal, mas me chamar de você mesmo. E nós somos tão unidos, tão chegados. É uma coisa tão boa, tão maravilhosa, né? Então, é isso aí. Meus queridos, é muito pano para manga. Eu vou ter de fazer outro vídeo. Então, eu digo para vocês que faça o que quiser da tua vida. Eu estou aqui, não estou falando nada novo. Eu li nos textos. Você vai para onde quiser, você tem liberdade. Quer dizer, deveria ter, né? Mas não exercem essa liberdade, né? Vivem debaixo de um jugo, vivem numa Matrix, vivem na caverna de Platão com medo de sair lá fora, vivem defendendo esses caciques, esses urubus aí. Tem muita gente com boa intenção. Eu conheci centenas de pastores com boa intenção, mas ao mesmo tempo vi a malícia deles. Para eles serem frutíferos no ministério, tem de exercer a malícia, tem de exercer a mentira, o engano, tem de ensinar a cartilha e deixar
a escritura de lado. Não pode falar do jeito que está aqui. Tem de falar somente a cartilha e tem de levar esse povo para a casa de Deus, para o templo lá. Né? Mas a verdade aparece, né? Tudo que é oculto será revelado, tudo que é escondido será manifestado. Então é isso, meus queridos. Se você gostou, dá um like. Se você já é inscrito, dá uma olhada na sua inscrição, se ainda está tudo certinho. Se as notificações estiver desativadas, ative novamente, porque alguém já deixou de receber notificações, porque o sistema está vendo que não é brincadeira. Eu não estou aqui para animar a festa, para simplesmente somar com essa prostituição que está aí. Eu estou aqui falando para a verdadeira igreja. E se você... Jesus disse que vai separar os bodes das ovelhas. Eu já vou separando daqui. Se você é bode que quer vir dar chifrada, se afasta. Senão eu vou usar a metralhadora de Deus, né? Eu vou dar um tiro na sua testa e você vai cair. Então, é melhor você sair fora e deixar que continue no canal Abrindo a Mente aqueles que querem uma mente aberta. Um abraço em todos. Até o próximo vídeo, que possivelmente vai ser ainda sobre a farsa de congregar num templo, viu? E vou dizer mais, eu estou só começando. Eu sou um estudante, sou apenas uma criança no entendimento, estou aprendendo. Se você conhece, me ensina. Se não conhece, fica quietinho. Não tenta confundir a mente de ninguém, porque a escritura está aí, está clara, né? A multidão de pessoas vive praticando diferente da escritura para se cumprir o que aconteceu com também os fariseus, né? Jesus disse: façam o que eles dizem, mas não pratiquem conforme as suas obras, pois dizem e não praticam. A mesma coisa eu digo, façam o que os pastores estão dizendo, mas não pratiquem em conformidade com as obras dele, eles dizem e não praticam. Eles falam um monte de santidade, de coisas aí, mas ainda assim nem tudo deles pode ser praticado, porque eles ensinam diferente da escritura. Então é isso, quero que você diga nos comentários o que você acha. Respeito, cuidado nos comentários, né? Eu respeito a todos. Mas se me desrespeitar também, eu não estou falando por meus amigos não, eu estou falando para crente besta, fundamentalista, que sai da religião para querer ter vez aqui. Se não me respeitar, eu não respeito nem pai, nem mãe, nem irmão, nem ninguém. Eu respeito até o diabo. E respeito o Criador. Mas tem de me respeitar também. Quem acreditar ou não acreditar não tem importância. Mas o adversário me respeita. Nunca expulsando o espírito, eu levei um cascudo, empurrão, um murro na cara, nada, nunca fui tocado. Eu também sempre respeitei. Eu nunca cheguei de Satanás, Satanás não. Esses demônios que possuem a vida das pessoas são vagabundos. Se fosse Satanás, a pessoa explodia. Ele é muito grande. Grande para o caos, não para o Criador. O Criador manda nele. Mas aí, enfim. É isso. Até o próximo vídeo.